Olá pessoal que está entrando, bom dia, boa tarde para vocês, né? Já vamos começar, só um momento, estou deixando uma mensagem aqui para facilitar para as pessoas que vão entrar depois. Aí, isso vai facilitar para as pessoas que entrarem saber que nós estamos meditando em Tiago, capítulo 2. Estou muito feliz de ter vocês aqui mais uma vez. Essa semana eu estarei com vocês. Vamos dar uma ajeitada aqui. Sejam bem-vindos. Quero começar hoje com uma música, enquanto nós aguardamos que outras pessoas entrem. Andando, vivendo, buscando só tuas mãos, não me contentei. Tem algo além, eu sei. Olhando seus olhos, um susto eu levei quando percebi que não estavam em mim, mas no ferido, angustiado, pobre, aflito, cego e nu, faminto, desprezado, sem amigos, sem amor. Teu reino vem se eu anunciar. Teu reino vem se minha postura mudar. Teu reino vem se o lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem se eu entender que o menos é mais, o líder é servo, pobre é rico, louco é sábio. Primeiro é o fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, quem chora e vive para ti. O menos é mais, o líder é servo, pobre é rico, o louco é sábio. Primeiro é o fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, quem morre vive para ti. Teu reino vem se eu anunciar. Teu reino vem se o lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem. Teu reino vem se eu entender que... Amém. Bom dia. Começar com uma música é sempre bom, né? Nós cantarmos, a música nos ajuda. E hoje nós vamos meditar no segundo capítulo de Tiago, a carta escrita pelo apóstolo Tiago. Você que está entrando agora, que está nos acompanhando, ontem nós meditamos sobre o capítulo 1
E durante essa semana nós vamos meditar sobre os 5 capítulos dessa carta, ok? Então tem sido um tempo muito bom, eu recomendo que você compartilhe com outras pessoas, eu recomendo que você divulgue para abençoar a vida de outras pessoas também. Então ontem nós vimos no capítulo 1, Tiago falando sobre provações, tentações, a importância de praticarmos a palavra, e ele falou também sobre a certeza que nós temos da vida eterna, o que não nos deixa frustrados aqui no presente. E hoje eu quero falar com vocês do capítulo 2, então eu vou fazer a leitura dos versículos e à medida que eu for lendo, nós vamos comentando. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Tiago, capítulo de número 2, tá? Então fique à vontade. É um prazer ter vocês aqui conosco mais uma vez. Vamos lá, Tiago capítulo 2 diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. E ele diz assim: Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado ao Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Então nós lemos até o versículo 4. Então Tiago, no capítulo 2, vai falar muito sobre a questão da fé e a lei, No primeiro ele tratou um pouco sobre essa questão da palavra, a prática da palavra, e agora novamente ele toca um pouco nesse assunto relacionando com a questão da fé. E aqui ele começa o capítulo falando sobre uma questão que acontecia naquele tempo, uma questão que continua acontecendo, sempre aconteceu na história, que é o que nós chamamos hoje de discriminação social. Naquele tempo já existia isso, a preferência por alguns, aqui no caso ele condena essa preferência, principalmente pelos ricos, os ricos sendo tratados de melhor maneira dentro da igreja, nas reuniões, e então ele começa o capítulo com essa questão que nós chamamos de favoritismo, o favoritismo. E a questão aqui, nesses versículos, não é que nós devemos preferir os pobres em razão dos ricos. E ele condena aqui, de forma mais explícita, aqueles que estavam preferindo os ricos em vez dos pobres. Mas a questão, veja, não é então, a solução não é eu dizer, então eu vou desprezar os ricos e eu vou dar valor aos pobres, eu vou acolher os pobres. Não, não é esse o ponto. O ponto aqui é que o favoritismo seja evitado, a discriminação seja evitada. E eu acredito que essa é uma mensagem muito relevante para os nossos dias, porque eu estava vendo uma pesquisa que foi feita em um programa recentemente, mostrando como que a discriminação é algo que é tão forte nos nossos dias, embora hoje ela seja mais dissimulada. Então, eu acredito que essa mensagem é muito importante, essa abertura desse capítulo, quando ele diz para nós evitarmos o favoritismo. Então, ele continua nos versículos seguintes dizendo, versículo 5 a 7, ele diz assim, ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos e herdarem o reino? Calma aí. O reino que ele prometeu aos que o amam, então vou ler novamente, Meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles os que os arrastam para os tribunais, não são eles que os difamam, ou que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. Então veja, ele continua tratando dessa questão, e aqui tem algo muito interessante. Se nós não devemos ter favoritismo, qual é a riqueza que importa de fato? Qual é a riqueza que
agrada a Deus? O que chama a atenção de Deus e deveria chamar a nossa atenção em relação à riqueza? Ele diz aqui que é a riqueza em fé, né? Ele começa dizendo isso no versículo de número 5, sejam ricos em fé, sejam ricos em fé. Então, aqueles que não colocam, preste atenção nisso, aqueles que não colocam o seu coração em riquezas deste mundo, recebem o reino de Deus. A gente vê essas palavras de Tiago aqui em consonância com as palavras de Jesus no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, lá em Lucas 6, versículo 20, quando ele diz, né, bem-aventurados os pobres de espírito, ou bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino. Deles é o reino de Deus. Então, quem são os pobres aqui? São aquelas pessoas que não se apegam aos bens materiais e que não se apegam às riquezas desse mundo. E aos olhos do mundo, né, desse mundo que nós vivemos, dessa presente era má, essas pessoas são tidas como loucas. Como alguém não vai amar bens materiais? Porque é muito comum hoje que as pessoas amem, embora seja exaltado aqueles que são desprendidos de bens materiais, no fundo as pessoas se apegam. Nós vivemos uma cultura que nos ensina cada vez mais a sermos consumistas, individualistas, materialistas, né? Então, a riqueza que importa para Deus é a riqueza de fé. A riqueza espiritual está baseada no quanto nós de fato amamos e cremos em Jesus de Nazaré. Enquanto nós de fato amamos e cremos em Jesus Cristo. Fé é confiança. Veja, fé nada mais é do que confiança. E a confiança que temos em Deus é fruto do amor dele por nós. A confiança que eu tenho em Deus, assim como a confiança que eu tenho, por exemplo, na minha esposa, é fruto do amor que ela tem por mim. À medida que eu percebo quanto ela me ama, mais eu confio nela e mais eu me entrego a ela. A mesma coisa com Deus. A nossa fé, essa confiança que nós temos em Deus, é fruto do amor dele por nós. Quanto mais eu percebo Deus me amando, quanto mais eu percebo Deus se entregando em meu favor, no caso em Cristo Jesus, e desejando esse relacionamento, mais eu me entrego a Ele, mais eu confio nele, mais eu terei fé nele. Então veja, fé na verdade é fruto do relacionamento com Deus. Eu acho isso maravilhoso, né, que a gente consegue perceber aqui. E isso nos leva, quando eu percebo esse amor de Deus por mim e eu me entrego a Deus em fé, isso me leva ao que o apóstolo Tiago vai dizer nos versículos seguintes. Ele vai dizer que isso nos leva ao amor ao próximo. Leia comigo os versículos de 8 a 11. Veja, ele diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Também, se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Então, aqui nós vemos ele destacando a lei régia, né, que é o que nós chamamos de amarás o próximo como a ti mesmo. O que nós vemos aqui, né, a respeito disso é que a essência da lei, né, aqui Tiago está encerrando essa questão do favoritismo e ele traz para a gente a questão da essência da lei, que é o amor ao próximo. Amem ao próximo sem favoritismo, sem discriminação, sem acepção de pessoas, sem preconceitos. Essa é a essência da lei. Quando nós olhamos a lei pode ser dividida entre os mandamentos que
nos relaciona com Deus, né? Os 4 primeiros mandamentos, e os 6 últimos mandamentos, que é chamado de segunda tábua, são os mandamentos em relação ao nosso próximo. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não adulterarás, enfim, todos esses mandamentos, né, os 6 últimos, eles estão relacionados ao próximo, é a essência da lei, é o amor a Deus e o amor ao próximo. E aqui, quando Tiago está escrevendo essas palavras, ele tem em mente exatamente essa essência da lei, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, veja, quando eu obedeço à lei de Deus, eu preciso me atentar à essência. Mas isso é fruto do amor, como eu disse antes, quando eu percebo que Deus me ama, isso se torna prazeroso para mim, porque eu quero agradar aquele que me ama. Alguém que oferece, que devota um amor profundo por você, no mínimo vai despertar em você um interesse de satisfazer essa pessoa que tanto te ama. Isso é natural, né? Então, por isso que ele diz, né, quando ele cita aqui essa questão da essência da lei, no versículo 12 e 13, ele diz assim: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Preste atenção, lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Para mim, esse é o ponto central aqui do capítulo número 2. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é a lei da liberdade, né, que ele cita aqui, ou qual que é a lei da liberdade que ele está citando aqui? Veja, como eu disse, a essência da lei é o amor de Deus, que é manifestado por mim e por você, e esse amor nosso em resposta ao amor de Deus, nosso amor devotado a Deus, e em resposta também esse amor que nós oferecemos ao próximo, o amor com o qual nós amamos as pessoas que estão à nossa volta. Então a essência da lei é exatamente isso, e é nisso que nós encontramos a liberdade. Essa é a lei da liberdade, amar a Deus quando nós entendemos que Ele nos ama e amar ao próximo, porque quando nós não nos rendemos ao amor de Deus, nós nos colocamos debaixo da escravidão do pecado e perdemos toda a liberdade. Perdemos toda a nossa liberdade. Nós, por causa dos nossos pais, Adão e Eva, nos tornamos escravos do pecado. Nós nos tornamos escravos do pecado em consequência da queda. Mas Deus, em misericórdia, em vez de nos julgar, né, ele decide usar de misericórdia, dando o castigo que seria para mim e para você, por causa dos nossos pecados. Ele dá esse castigo para o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que morre na cruz, padece, que vive um verdadeiro inferno naquela cruz, separado de Deus, a ponto de dizer: Pai, por que me abandonaste? Então Jesus toma essa justiça, mas sobre mim e sobre você é derramado misericórdia. Por isso que ele diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O amor de Deus é manifestado sobre mim e sobre você em misericórdia. Se Deus manifesta misericórdia para comigo e para com você, quanto mais nós devemos manifestar misericórdia para com o nosso próximo. E exatamente por isso que ele começa aqui esse capítulo dizendo que não faz sentido nenhum fazer acepções de pessoas em momentos de culto ou fora de momentos de culto. Então nós precisamos ter em mente, em vista, no nosso coração, o amor de Deus por nós. A misericórdia de Deus manifestada por mim e por você. Porque quando nós olhamos para isso, quando nós entendemos isso e mais, quando você sente esse amor de Deus manifestado pela sua vida, o que vai acontecer? Naturalmente você vai amar o próximo, você vai querer manifestar o amor pelo próximo. Mas aí ele continua dizendo como que esse amor é manifestado pelo próximo, né? Ele vai tratar agora a segunda parte desse capítulo, do versículo 14 ao 26, ele fala sobre obras, né? Que é a forma como nós manifestamos esse amor ao próximo. E ele diz assim no versículo 14, veja: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé,
que crê em Deus se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, veja o que ele está dizendo, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Fé sem obras é morta. A riqueza da fé vem com atitudes, né? Ele diz que nós precisamos ser ricos em fé, mas se a minha fé em Deus não tiver obras, não manifestar obras, se a minha fé em Deus não gerar atitudes, a Bíblia está dizendo, através do apóstolo Tiago, que foi inspirado pelo Espírito Santo, que essa fé é morta. Essa fé é morta. Então, a verdadeira fé, ela vem acompanhada de obras. Caso contrário, é uma fé morta. E aí surgem algumas discussões a esse respeito, discussões históricas, né? Ele vai dizer no versículo seguinte, no 18 e 19, mas alguém dirá, né, quando ouve essa questão, fé sem obras, alguém pode dizer, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostro a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Eles creem e tremem. Veja bem o que ele está dizendo aqui. Tiago traz à tona essa discussão, né, que, como eu disse, é uma discussão muito antiga sobre fé e obras. Essa discussão aqui, durante a Reforma, né, aí por volta do ano 1600, Martim Lutero, 1500, né, por ali, quis, ao ponto de Martim Lutero querer tirar o livro de Tiago da Bíblia, exatamente por essa questão que às vezes dá a entender que as obras são mais importantes do que a fé. Mas quando nós lemos, por exemplo, Efésios capítulo 2, nós percebemos que na verdade fé e obras andam junto. Não adianta ter obras sem a fé verdadeira em Cristo, da mesma forma que não adianta ter fé e não manifestar obras, que é o que ele traz aqui. Então essa discussão é muito antiga e é muito fácil, na verdade, veja, é muito fácil viver uma vida teórica, viver uma fé teórica. É muito fácil e é muito confortável nós dizermos eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo e viver no conforto do meu sofá. É muito fácil. Fé sem obras, ele vai dizer aqui no exemplo que ele usa, e é um exemplo bem duro, é morta. A fé sem obras é morta. E ele diz assim, até os demônios têm esse tipo de fé. Eles não apenas creem que Deus existe, eles não apenas creem que Deus é bom, eles não apenas creem no amor, que Deus é amor e em tudo que Deus é. Eles sabem disso, mas os demônios sabem disso, mas não têm obras, eles não têm frutos, eles não vivem de acordo com essa fé, com essa crença. Você percebe aqui a grande diferença e o exemplo que Tiago está nos dando aqui? Não basta somente eu ter um conceito na minha mente, ou eu entender com a razão e dizer, eu creio em Deus, eu sei que Deus é bom. Se eu de fato creio nisso, essa fé vai se manifestar em missão, ela vai se manifestar em obras, ela vai se manifestar em amor ao próximo, ela vai se manifestar em uma vida de piedade, ela vai se manifestar em uma vida de adoração, ela vai se manifestar em mais relacionamento com Deus, mais relacionamento com o meu próximo, ela vai se manifestar em mais serviço. Então, a fé, ela sempre vem, a fé verdadeira, acompanhada de obras, de atitudes que louvam e engrandecem o nome do Senhor. Agora veja, é essa riqueza de fé que Deus espera de mim e de você. Para Deus não importa se você tem muitos recursos financeiros, pelo que Tiago está dizendo aqui, não importa se você tem muito ou se você tem pouco, o que importa é quanto você tem depositado a sua fé nele, crido no amor que ele tem por você, e quanto isso tem te levado a viver uma vida onde você ama as pessoas e manifesta esse amor por outras pessoas. Essa é a riqueza que nós vemos aqui, que importa para Deus. Essa é a lei da liberdade, amar ao próximo.
Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas ele continua e aí, né, ele diz que Deus nos atrai com um amor no qual há liberdade. Né? E essa fé, que é fruto do relacionamento do amor com Deus, gera esse amor ao próximo. Olha o exemplo que ele vai nos dar no versículo 20 e 24. Ele diz assim: insensato. Ele chama a atenção aqui nossa e da igreja que estava lendo naquele tempo. E ele diz assim: insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Né? As pessoas que dizem que não precisa ter obras, não precisa ter amor ao próximo. Não foi Abraão, veja, ele usa Abraão como exemplo, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado, veja, ele foi chamado de amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé, mas por uma fé que gera obras. Quando eu olho para esse texto, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo relacionamento. Alguém como Abraão, que ouviu a voz de Deus, alguém que, ao ouvir a voz de Deus, obedeceu a Deus, e por ter certeza de que esse relacionamento realmente valia a pena, se entregou completamente a Deus, em obediência e independência. É o que Abraão fez. Talvez você ainda não ouviu a história de Abraão, de forma rápida para a gente lembrar. A história está a partir de Gênesis 12, você pode conferir depois, mas chega um momento na vida de um homem chamado Abraão. Esse homem foi chamado por Deus, foi separado por Deus, e aí chega um determinado momento na vida de Abraão, que Deus chega para ele e diz assim: Abraão, eu quero que você ofereça o seu único filho, Isaque, em sacrifício a mim. Eu quero que você o mate por mim. E Abraão não questiona Deus. Abraão pega o seu filho e ele vai obedecer a Deus. Sabe por que ele faz isso? Lá em Hebreus 11:19 diz assim que Abraão cria que Deus iria trazer o seu filho de volta dos mortos. Ele cria que Deus iria ressuscitar o seu filho. E tudo isso ele fez porque ele confiava em Deus. Veja, o relacionamento que Abraão tinha com Deus, né? E veja, relacionamento acontece aos poucos. Deus chamou Abraão. Abraão decidiu crer em Deus, ele decidiu acreditar naquela voz que o chamava e o separava dos seus parentes para ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Talvez o chamado de Deus para você veio através de uma pregação, alguém te chamou. Talvez o chamado de Deus está vindo através dessa live. Talvez o chamado de Deus veio quando você leu um artigo, ou você leu a Bíblia, ou você ouviu uma canção e você sentiu que Deus estava te chamando para caminhar com Ele, para se relacionar com você. Então, a fé começa com um relacionamento. Só que à medida que você vai se relacionando com Deus e você vai percebendo quem Ele é, quando você vai conhecendo a natureza dele, você percebe que esse relacionamento é confiável, é bom para você, você não vai querer perder um relacionamento bom. Você vai fazer de tudo para manter esse relacionamento. Isso é amor. É você devotar o seu amor a Deus porque você quer mais intimidade, você quer desfrutar mais desse amor. E isso gera, como a Ilse acabou de colocar aqui, né? Gera obediência. É o que aconteceu com Abraão, mas não é uma obediência cega e infundada, é uma obediência baseada no amor, na confiança. Você percebe? Então, confiança, como eu disse, é fé. E aí, por causa disso, por causa dessa confiança que Abraão teve em Deus, ao ponto de crer que Deus poderia ressuscitar o seu filho da morte, por causa disso, Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Ele foi conhecido como amigo de Deus. Como eu disse, é relacionamento. Deus quer ser seu amigo. Por mais que pareça absurdo isso, Ele quer ser o seu amigo. Jesus lá em João 15,15 revela isso pra gente. Deus não quer. Antes nós éramos escravos do pecado, mas agora Jesus nos chamou, nos comprou com o sangue do Filho dele. E Ele não quer que você continue sendo um escravo, um servo dele, como te oprimindo, te impondo regras. Ele está te chamando para você ser amigo dele, para você desfrutar de intimidade com ele.
Eu não sei para você, mas isso é maravilhoso para mim, saber que Deus quer ser o meu amigo, assim como ele foi amigo de Abraão. Ele faz isso em Cristo Jesus. É isso que ele está fazendo. E Tiago vai citar depois de Abraão um último exemplo para nós. Ele vai dizer assim no versículo 25 e 26: caso semelhante de alguém que teve fé e por isso manifestou obras é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras também está morta. Raabe ouviu falar dos feitos de Deus. Raabe era uma prostituta que vivia em Jericó. E ela ficou sabendo que o povo de Israel ia invadir, que estava vindo do Egito e invadir a cidade de Jericó. Toda a cidade de Jericó e toda a região tinha ouvido falar de como Deus havia tirado o povo do Egito com poder, tinha derrotado o faraó, e como que Deus tinha feito milagres, como por exemplo abrir o mar vermelho, e o povo estava com medo desse Deus que fazia tantos sinais assim. Só que Raabe, em vez de ter medo e fugir de Deus, ela decidiu colocar a confiança dela em Deus. Veja a diferença, ela decidiu pôr a confiança em Deus. Será que, eu tenho certeza que passou pela mente dela, será que eu não posso me relacionar com esse Deus? Será que eu não posso oferecer adoração a esse Deus? Será que eu não posso fazer parte do povo de Deus? E sabe o que aconteceu como fruto da fé dela? Da entrega, da confiança dela? Ela foi contada como uma filha de Deus, uma pessoa que podia fazer parte do povo de Deus. Povo de Deus de sangue, né? Ela não era da descendência de Israel, mas ela foi aceita como parte do povo de Deus a ponto de entrar na genealogia do próprio Jesus Cristo, porque ela teve fé. Então, veja, a fé, ela vem acompanhada de atitudes, ela vem acompanhada de obras, né? Ela creu e agiu. Então, para terminar esse momento aqui com vocês, esse momento maravilhoso aqui na Epístola de Tiago, nesse capítulo 2, resumindo tudo isso, nós podemos dizer o seguinte: fé é confiança. E essa confiança é produzida pelo amor de Deus, que quer se relacionar comigo e quer se relacionar com você. Mas esse relacionamento é tão bom, esse relacionamento é tão maravilhoso, que você não vai querer de jeito nenhum magoar a Deus. Você não vai querer de jeito nenhum se rebelar contra Ele. Muito pelo contrário. Você vai querer amá-lo e cada vez mais falar da sua amizade para todo mundo, manifestando amor pelas pessoas. É isso. Se você pegou isso, você tem tudo para seguir por um bom caminho, né? É esse amor de Deus que nos atrai para Ele, que nos faz querer nos relacionarmos com Ele, mas também nos faz querer contar para todo mundo que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele nos ama, que Ele está conosco, que Ele nos protege, que Ele nos conduz num momento como esse que nós estamos vivendo. Então essa é a fé que vem do amor de Deus, que é gerada em nós, que nos faz ter paz num momento como esse. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida, que você possa realmente desfrutar desse amor, perceber esse amor que Deus tem por você. E olha, se entregue a esse amor de Deus, se entregue a esse relacionamento maravilhoso, se entregue mesmo, sabe? Busque mais a Deus, busque conhecer a Deus, se desespere por Deus, diga: Deus, eu quero te conhecer mais, eu quero ouvir mais a tua voz, eu quero te sentir, Deus, eu quero te ver, se for possível eu quero me aproximar mais, me arrebata, Deus, eu quero mais da tua presença no meu dia, na minha vida, na minha família, eu preciso de mais do Senhor. E você vai ver como que o seu amor por Ele vai crescer cada vez mais e como que a sua fé vai aumentar cada vez mais. Eu quero orar com você nesse momento e orar por você para nós encerrarmos esse momento agradecendo a Deus por uma palavra tão maravilhosa. Feche seus olhos e ore comigo. Ah, papai, muito obrigado pelo teu amor.
Muito obrigado, Deus, por esse amor tão grande, tão incrível que o Senhor tem para conosco, por nos amar de tal modo que te obedecer a tua palavra, os teus mandamentos, chega a ser prazeroso, é gostoso, porque nós não queremos perder de maneira alguma esse relacionamento baseado em um amor tão grande que o Senhor tem por nós. Mas nós queremos adentrar cada vez mais nesse relacionamento, queremos te amar cada vez mais. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui conosco, que está nos acompanhando. Eu quero pedir, Pai, a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa, cada lar que está aqui representado nesse momento. Deus, manifesta o teu amor e a tua bondade sobre as nossas vidas. Se porventura tem alguém que está enfermo, que está doente, que o Senhor possa visitar com a cura nesse momento, em nome de Jesus. Pai, se porventura tem alguém com medo, angustiado, enfrentando depressão, enfrentando medo ou até mesmo pânico, com ansiedade, eu peço que agora o teu Espírito Santo visite, ó Deus, essas vidas e que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa preencher. Eu desejo que a graça de Jesus esteja com você e que você possa ter um dia abençoado, um restante de dia abençoado. E amanhã eu te espero aqui no mesmo horário para que a gente possa novamente meditar nessa carta tão maravilhosa, agora no capítulo de número 3. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia, um forte abraço para você.